A gente conversa agora com a médica Tatiana Daltoé, que ela é da Sociedade Brasileira de Geriatria de Santa Catarina. Doutora, muito bem-vinda ao Jornal da Manhã, pela participação, para deixar muito mais claro para toda a nossa audiência com relação à importância da vacinação. E nessa época de frio, a pergunta é a seguinte, né? Todo cuidado é pouco. É isso mesmo? É isso mesmo. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Isso mesmo, o inverno a gente não valoriza tanto, né? Mas é uma época de alto risco para paciente idoso, por vários fatores internos, ambientais, né? Como a casa, aquecimento, e inclusive desidratação, hipotermia. E a gente não pode deixar de falar de gripe, de infecção, de vacina. Doutora, agora com relação à dose de reforço que esses idosos estão recebendo, qual que é a importância dessa dose de reforço também até para os mais jovens? A gente fala dos idosos, mas a gente sabe também que os mais jovens acabam levando a doença para esses idosos e tudo pode complicar nesse momento. A dose de reforço é de extrema importância nesse momento e o idoso tem que ter a consciência também de ter o ciclo vacinal completo em dia. Isso, exatamente, né? Ainda mais que agora já diminuíram bastante as medidas que a gente estava protetivas, né? Quanto ao uso de máscara, já foi flexibilizado, não estamos mais usando em todos os ambientes e todo o tempo. É importante que a gente tenha toda a vacinação completa, então, conforme o calendário vacinal do governo, né, onde a gente tem que estar usando, fazendo a vacina da gripe, que já iniciou, do influenza, a campanha, dia 4 de abril, a vacina de reforço, a quarta dose dos pacientes idosos para a Covid, é muito importante que também estejam em dia, tanto que depois que nós iniciamos a vacinação, diminuiu bastante as complicações, não só as infecções, porque a vacina não diminui o risco de infecção, mas de complicação, né, então é fundamental que essas vacinas estejam em dia. Doutora Tatiana, a pergunta agora é do nosso comentarista Roberto Mota. Mota. Oi, Mota. Bom dia, doutora. Bom dia. Qual é a importância da vacinação para quem tem menos de 18 anos? Então, a vacina ela é importante, isso é um motivo grande de discussão ainda, né? Tem ainda componente político envolvido, mas ela é importante que quanto mais pessoas estiverem vacinadas, menor a chance a gente tem de contaminar aqueles mais vulneráveis, né? Então, é importante que não só a vacina do Covid, mas a vacina da gripe para toda a classe, digamos assim, que é vulnerável, que é imunossuprimido, as crianças que têm doenças também associadas. É importante, por fato de estarem no colégio agora sem máscara, sala de aula, janela fechada, é importante que todos estejam vacinados conforme o Ministério da Saúde, desculpa. Doutora, a senhora acredita que vai ter vacina suficiente, já que em alguns postos, por exemplo, no Sul, em Porto Alegre, teve uma fila gigantesca, ainda mais se tratando desse frio? É importante que o governo federal mantenha essas vacinas em dia nos postos e tenha orientação de qual vacina dar para o idoso nesse momento? Eu acredito que vai ter, só uma questão de distribuição. A gente tem um programa vacinal considerado um dos melhores, se não o melhor do mundo, né? Nós conseguimos ter essa vacina gratuitamente, tanto a do Covid quanto a influenza. Então, eu acredito no sistema nosso vacinal. Às vezes atrasa 1, 2 dias, mas logo em seguida já chega. É importante que o idoso ele tenha pelo menos, né, a quarta dose da vacina do Covid e que ele faça a vacina que a gente disponibiliza no SUS, que é a tríplice, que é bem importante essa vacinação, né? Que é para a influenza, que a gente está pegando tanto o H1N1, tanto o HN3, N2 e as cepas B. Roberto Mota, a sua pergunta? Doutora, uma curiosidade que eu tenho, a gente sempre escuta falar que os vírus da gripe, eles sofrem mutações rapidamente e que as vacinas são preparadas com uma cepa de vírus que já tem algum tempo. Então, é provável que haja em circulação, existe em circulação um vírus para o qual não existe vacina ainda pronta. Como é que funciona? Qual é a realidade disso?
Então, a vacina, sim, ela é feita, né, com as cepas mais importantes do ano anterior, exatamente por esse processo de mutação que vai acontecendo, porém, elas não acabam de um ano para outro, né, elas vão se movimentando. Então, esse movimento que acontece, ainda assim, nos protege a vacinação. Então, a gente vacinando esse ano, ainda que não seja exatamente a mesma cepa, né, o mesmo código de DNA, ainda assim, a gente está criando um sistema de defesa, digamos, adequado. Lembrando só, Mota, que a vacina, ela não evita que tu te contamine. Ela faz com que tu diminua as complicações pela contaminação. Isso é o mais importante da gente lembrar, né? Porque muitas vezes as pessoas deixam de se vacinar porque entendem que no ano anterior, mesmo vacinada, elas tiveram um quadro gripal, né? Então, assim, o importante é a gente não ter a complicação desse quadro gripal, que a gente aumenta o risco de fazer pneumonia no paciente que está gripado, aumenta o risco naqueles que têm diabetes, hipertensão, os cardiopatas, aumenta o risco pelo menos de 30% dessas doenças virem a descompensar e complicar. Então, é muito importante a vacinação. Conversamos com a doutora da Sociedade Brasileira de Geriatria e também Gerontologia de Santa Catarina, Tatiana Daltoé. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã e seja sempre bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou sempre à disposição.